Começou a temporada de balanços do primeiro trimestre de 2025. Bora começar pela empresa Multiplan, resultados acima do esperado pelo mercado. Vamos falar um pouco dos dividendos e da forte recompra de ações que a Multiplan tem feito. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento. Sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Falando um pouco do crescimento composto de algumas métricas da Multiplan de 2007 até março de 2025, em vendas o crescimento foi de 10,7% ao ano, receita bruta 12,3%, o NOI, que seria a receita operacional líquida, 13,6%, um EBITDA forte crescimento de quase 15%, o fluxo de caixa operacional mais de 21% de forma composta anualmente e o lucro líquido um crescimento de 27% ao ano. E só para a gente ter ideia, o CDI no período entre 2007 e 2024 obteve um CAGR de 7,9% ao ano. Então, olhando por essa métrica, a Multiplan conseguiu bater em todos os seus índices. Já falando dos destaques do primeiro TRI de 2025, as vendas cresceram em 7,9% versus o primeiro TRI de 2024. Já quero fazer um disclaimer, no setor de shoppings é interessante você olhar TRI por TRI, porque se você for comparar o primeiro TRI de 2025 com o quarto TRI de 2024, você vai ver que as métricas estarão muito diferentes uma da outra, porque o quarto TRI de 2024 você tem a Black Friday, o Natal, o final do ano, então as pessoas normalmente tendem a gastar mais, além de ter o 13º salário. Então a métrica ideal seria a gente olhar TRI por TRI, ou seja, o primeiro TRI de 2025 com o primeiro TRI de 2024. A taxa de ocupação teve uma alta de 0,56%, turnover de funcionários 0,8%, aumento de 7% na receita de aluguel das empresas que já estavam com a Multiplan, uma melhora na inadimplência de 0,4%, uma margem de receita operacional líquida de 94,2%, também acréscimo, e um lucro por ação, um aumento de 44,1%. E com essa baixa inadimplência, o custo de ocupação acaba tendendo a ficar menor. Perceba que esse é o menor custo de ocupação para o primeiro TRI desde 2019. O custo encontra-se em 14% e o percentual de 8,7% em aluguel como percentual das vendas e 5,3% em cargos comuns ao percentual das vendas. A taxa de inadimplência líquida desceu de 11% para 0,8% no primeiro TRI de 2025. Abrindo as receitas da Multiplan, a receita bruta 71,6% veio de locação. Muita gente não deve saber, mas além das locações, a Multiplan ganha dinheiro oferecendo lugares para mídia em seus shopping centers. Quando você vê um outdoor, quando você vê algum letreiro, a Multiplan cobra para esse outdoor, para essa propaganda. E 7,3% dos 71,6% da receita de locação vem desse braço da Multiplan. É um ponto interessante para a gente destacar, porque muita gente não conhece. 13,2% da receita em estacionamento, 7,9% em serviços e 7,3% em outros. Aumento de 10,2% na receita de estacionamento e 14% na receita de serviços. E além do shopping center, a Multiplan também tem dois empreendimentos mobiliários, que seria o Golden Lake, a fase 1, 68,1% das unidades vendidas, que equivale a 376% do valor geral de vendas. O lançamento foi em outubro de 2021, a receita acumulada encontra-se em 290 milhões, uma margem de 25,8%. E em setembro de 2024 foi lançada a fase 2 do Golden Lake, que já vendeu 64 unidades, e a previsão de início da construção é em junho de 2025, está bem próximo, e a entrega dentro de 3 anos em março de 2028. Aqui está um ponto que eu gosto de levantar, um sinal amarelo. A alavancagem da Multiplan hoje encontra-se em 2,28% e o custo médio da dívida em 14,81%. Eu acho esse custo médio um pouco elevado quando você considera a taxa Selic está bem próxima, mas outras empresas conseguem ter um custo médio de dívida um pouco menor, em torno de 11% a 12%, mas o custo da dívida da Multiplan está um pouco mais elevado. O valor justo das propriedades da Multiplan
é de 31 bilhões e quando você divide a dívida líquida pelo valor justo é de apenas 13%. Por contrato, a Multiplan não pode passar de uma alavancagem de 4 vezes e atualmente encontra-se em 2,28, uma alavancagem que vem crescendo desde 2023. Mas a Multiplan já deixa um slide muito interessante para poder tranquilizar o investidor. Hoje, a empresa tem mais de 1 bilhão em caixa e o fluxo de caixa operacional encontra-se em 1,5 bilhão por ano. Então, quando a gente pega o cronograma de amortização e vê o percentual de amortização ano a ano versus o fluxo de caixa da empresa, a gente percebe que é uma dívida relativamente tranquila. Por exemplo, em 2025, a Multiplan terá que quitar 623 milhões, o que significa 40% do fluxo de caixa operacional. O mesmo racional segue para os próximos anos. Para 2026, 35,8% do fluxo de caixa operacional vai ser voltado para pagamento de dívida e quem quiser dar um pause para olhar os próximos anos pode dar uma olhada, mas aparentemente a Multiplan tem essa dívida sob controle. Aqui eu quero reforçar o que eu já havia falado, que é o custo da dívida, para mim está um pouco mais elevado, 95,2% do endividamento é atrelado ao CDI e 4,8% ao TR, o spread do custo da dívida sobre a Selic é de 56 pontos percentuais, ou seja, 0,56. Então a gente vê que a Selic hoje encontra-se em 14,25 e a dívida da Multiplan em 14,81. Então é nesse cenário, quando o custo do dinheiro está elevado, que as dívidas aumentam. Principalmente com a Selic baixa, o custo da dívida era bem pequeno e a partir de 2020 a gente viu um aumento na dívida da Multiplan e de outras empresas no geral, principalmente pela elevação da Selic, o que acaba encarecendo o custo do dinheiro. Já entrando na parte de proventos e recompra de ações, nos últimos 12 meses a Multiplan recomprou 2,1 bilhões de ações, o lucro por ação aumentou em 17,6% nos últimos 5 anos e o fluxo de caixa por ação 21,1% por ano. E olhando de março de 2024 para março de 2025, um aumento bem expressivo de quase 40%. Então, 2,1 bilhões em recompras de ações nos últimos 12 meses daria em torno de 16,08%. Então, quem é acionista da Multiplan, quando ela faz essas recompras, o acionista acaba tendo uma fatia maior da empresa. E a gente vê que em outubro de 2024, a Multiplan fez uma alta recompra de quase 12% pelo valor de 22,21 e desde lá a ação já subiu em torno de 13%. Atualmente a cotação da Multiplan encontra-se em 25% e aparentemente a empresa acha que suas ações estão baratas, porque eles têm recomprado consistentemente nos últimos meses suas ações. Falando um pouco de proventos, a Multiplan, apesar do baixo dividend yield, tem remunerado seus acionistas de forma sólida desde 2008 entre dividendos e JCP, vem distribuindo aos acionistas a remuneração e o dividendo por ação a gente pode encontrar nessa linha em verde. Para 2024 foi de 1,03. A Multiplan paga em torno de 4 vezes ao ano e o que me pega muitas vezes, além do baixo dividendo, um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 3,26%, é a demora no pagamento. Veja que a Multiplan provisionou um pagamento em 2024, porém o pagamento foi feito apenas em 31 de março de 2025. O mesmo ocorre no mês 6 de 2024, no mês 12, então a Multiplan demora muito para poder pagar. E a Multiplan fez o mesmo já em 2025, provisionou no dia 31 de 3 de 2025 um JCP com pagamento para 2026. Mas quando a gente pega 2,1 bilhões em recompras de ações e 540 milhões em proventos, daria um total de 2,64 bilhões, o que seria, entre recompras e proventos, 20,18% ao ano. Olhando do primeiro TRI de 2024 para o primeiro TRI de 2025, houve uma queda no CAPEX. Isso é um ponto positivo, porque pode aumentar as receitas, pode aumentar o lucro e, consequentemente, aumentar o pagamento de proventos e as recompras de ações. E falando rapidamente do valor justo, nesse gráfico a Multiplan mostra que o valor de mercado das ações caíram, olhando na ótica anual, em torno de 25%. O valor de firma é de 15,8
3,8 bilhões, porém o valor justo das propriedades da Multiplan é de 31,4 bilhões. Então a diferença entre o EV e o valor justo encontra-se em 98,1%. E essa diferença hoje é uma das maiores de todos os tempos. Vejam que desde 2018 nunca houve uma diferença como essa, que encontra-se em quase 50% olhando o valor justo pelo EV. E tem alguns momentos que parece que o mercado gosta de pagar caro pela empresa. Em meados de 2015, até o início da pandemia, todo mundo gostava de comprar a Multiplan, todo mundo falava dela, falava que a empresa estava barata, que podia comprar a qualquer preço. E na pandemia, quando a cotação caiu de forma vertiginosa, a Multiplan não conseguiu mais recuperar o seu PL, apesar dos fortes resultados que vem apresentando. Então caiu de 36,48 para o atual de 10,12. E hoje a empresa é esquecida, tem pago bons dividendos, tem crescido sua receita e ninguém fala mais da empresa. Tem algumas vezes que o mercado parece que gosta de pagar caro em algumas empresas. Agora, em minha planilha pessoal que eu gosto sempre de mostrar para vocês, o P sobre VP hoje de 2,28, um PL de 9,77 em 2024, fiz uma projeção de aumento de 6% no lucro líquido para 2025, acredito que a Multiplan pode ficar nesse aumento de lucro entre 6% a 9%, então o lucro por ação seria de 2,77, com um PL projetado de 9,21. Olhando as suas médias dos últimos 10 anos, você ainda teria um desvio de 55,77%. E o payout da Multiplan hoje tem girado entre 35% e 40%, o que daria o dividend yield em torno de 4,12%. E na última sexta-feira, após a divulgação do balanço do primeiro TRI de 2024 da Multiplan, no início do pregão houve uma queda nas ações, mas logo se recuperou e fechou num aumento de 1,39%. E o lucro líquido foi maior do que o esperado, impactado pelas reversões de provisão e recuperação de cobranças indevidas de fornecedores, que são efeitos não recorrentes. Vejam que o lucro líquido esperado seria de 194 milhões, porém o lucro líquido real foi de 234 milhões, um aumento de 20,7% versus a estimativa. Mas são efeitos não recorrentes, pessoal, porque tirando os efeitos não recorrentes, o lucro líquido ficaria praticamente em linha com a expectativa. Mas me fala aqui, você gosta desse tipo de vídeo? Você tem essa empresa na carteira? Eu particularmente hoje não tenho, acredito que há outras empresas um pouco melhores para se olhar hoje no mercado. O dividend yield é um pouco baixo, a demora no pagamento também me espanta um pouco da Multiplan. Mas me conta aqui, você gosta dessa empresa? Tem comprado nesses preços? No mais, deixa um ótimo dia para você e um abraço.